Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Marcelino e o tema da nossa aula de hoje é o período composto por coordenação, ou seja, as orações coordenadas, tá? Então, assim, para que nós entendamos o que é uma oração coordenada, a gente primeiro precisa entender o que é um período, o que forma um período. Então, pensem assim, o que caracteriza um período é a questão de ter ou não ter um verbo, tá? Então, por exemplo, assim, um período simples é quando eu tenho apenas um único verbo. E um período composto é quando eu tenho dois verbos. Esse período simples, que tem um verbo, ele não tem uma classificação. Quando é um período composto, ele pode ser um período composto por coordenação, que é o quê? Quando eu tenho duas orações independentes, uma não depende uma da outra, tá? Elas conseguem existir independentes uma da outra e elas são coordenadas. E temos ali também a questão da oração, período composto, na verdade, por subordinação. O que é a subordinação? É quando eu tenho esses dois períodos, ou seja, tenho dois verbos, duas orações, e essas orações, elas dependem uma da outra para poder ter sentido. E aí eu considero um período composto por subordinação. Isso é a principal coisa para a gente saber. O que é um período? Período, então, é quando eu tenho um verbo dentro de uma oração, eu posso caracterizar ele como um período. Esse período, se tiver um verbo apenas, é um período simples, e se eu tiver dois verbos, é um período composto. Aí nós temos um exemplo ali de uma frase. Eles estão com febre, mas não fizeram o exame. Qual que é a primeira oração aí? A primeira oração é eles estão com febre. A segunda oração é mas não fizeram o exame. Vocês podem notar aí que essas orações, elas não dependem uma da outra. Eu posso dizer assim, eles estão com febre e não fizeram o exame. Eles não fizeram o exame, né? Essas orações, elas são independentes. Por isso eu chamo elas de oração coordenada. Então, a primeira é a primeira oração e a segunda parte é a segunda oração. E o que eu tenho aí que vai conectar essas duas orações, que são coordenadas, ou seja, independentes? Qual é o termo que conecta essas duas orações? Então, o termo que conecta essas duas orações que são independentes é ali no caso, a primeira coisa ali, eu classifico quais são os verbos, tá? Então eu sei que são as duas orações. Qual é o termo que conecta essas duas orações? Eles estão com febre, mas não fizeram o exame. O termo que vai conectar esses dois aí é o mas. Esse mas eu chamo de é uma conjunção, na verdade. A conjunção, ela liga essas duas orações, tá? E eu também posso chamar de síndeto. Por isso que quando eu digo que é uma oração coordenada sindética, porque apresenta esse termo que vai conectar essas duas orações. Tá, pessoal? Então vamos um outro exemplo ali, tá? Quando possui o termo duas orações, chamamos de oração sindética. Vamos exemplificar de outro modo, tá? Todos estão contentes, receberam o salário. Todos estão contentes é uma oração, receberam o salário é outra oração. Duas orações independentes também. Então aí eu também posso chamar, novamente aí lembrando, oração coordenada, porque é independente uma oração da outra. Agora eu pergunto para vocês assim, vocês estão vendo um termo que conecta a primeira oração com a segunda oração? Nesse caso aí, eu não tenho um termo que conecta, eu não tenho uma conjunção para conectar essas duas orações. Portanto, eu considero essa oração aí uma oração coordenada assindética, ou seja, ela não tem o síndeto, esse termo que conecta as duas,
Então ela é considerada assindética. Lembrando que quando tem a conjunção, o termo que vai conectar as duas orações é a oração coordenada sindética. Tá? Ali estão os verbos, a gente identifica a oração. Ali, como não tem o termo que liga, eu classifico como uma oração coordenada assindética. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos indo para a próxima, então. Então, dentro das orações coordenadas sindética, ou seja, aquelas que têm a conjunção que vai ligar as duas orações, nós temos uma classificação. Essa oração, ela pode, por exemplo, ser aditiva, que é o quê? Então, vamos ali nesse exemplo, tá? Gosta muito de filmes e ia no cinema toda semana. Então, gosta muito de filmes, ia no cinema toda semana, primeira oração e segunda oração, tá? Aí vamos lá, qual é o termo que conecta essas duas orações? O termo que vai conectar essas duas orações é o E. Esse E, eu chamo ele de conjunção, tá? Aí agora nós vamos pensar na ideia que estabelece entre uma oração e a outra oração. Se a pessoa gosta muito de filmes, é provável que ela vá no cinema toda semana. Então, o E, ele está adicionando uma ideia na outra. É uma ideia de adição. Uma ideia complementa essa outra ideia de forma a adicionar alguma coisa para essa outra ideia. Por isso que a gente vai classificar o E ali como uma conjunção aditiva. E essa oração eu vou caracterizar como uma oração coordenada sindética aditiva. Ok, pessoal? Vamos para a próxima ali, então. Oração coordenada sindética adversativa. Vamos no exemplo aí. Ela estuda bastante, mas as notas são péssimas. Quando uma pessoa... Aí, ó, primeira oração ela estuda, segunda oração, mas as notas são péssimas. Quando uma pessoa estuda, pressupõe-se o quê? Que ela vai tirar notas boas. Então, pensa assim. Primeiro, qual é o termo que está conectando essas duas orações? Mas. O mas conecta as duas orações. Mas de que forma que ele conecta? Qual é o sentido que vai dar entre uma oração e a outra? Vejam que estudar bastante é uma ideia oposta a tirar notas péssimas. Então, por isso que é adversativa. Adversativa é a mesma coisa que ideia oposta, adversidade. Por isso que eu caracterizo essa conjunção como adversativa, tá? E por isso que eu chamo essa oração de oração coordenada adversativa. Porque a primeira ideia é diferente da ideia contida na segunda oração. Dando prosseguimento, então. Essa daí é adversativa. Vamos para a próxima. Oração coordenada sindética alternativa. Qual é o exemplo aí que nós temos? Ou você estuda, ou teu futuro será triste. Isso dá uma ideia de que o termo que vai ligar essas duas orações aí, a conjunção que vai ligar as duas orações é o ou. Ou tu estuda, ou teu futuro será triste. Eu estou dando duas opções, duas alternativas. Se tu tem duas alternativas entre uma oração e a outra, não poderia chamar outro nome que não uma oração coordenada sindética alternativa. Oração coordenada sindética conclusiva. Ele estudou bastante, portanto tirou boas notas. O termo que vai conectar essas duas orações é o portanto, tá? A primeira ideia é o que? Estudou bastante. Quem estuda bastante pressupõe-se que tira boas notas. Então, eu vou apenas dar uma conclusão da minha primeira ideia, da minha primeira oração. A segunda dá uma conclusão da primeira. Por isso que eu chamo ela de oração coordenada sindética, porque ela tem a preposição que liga, conclusiva. Vamos lá, então, na oração coordenada sindética explicativa.
que é explicativa? Ela não foi à festa porque estava com febre. O termo que vai ligar as duas orações é o porquê. Se a pessoa não vai na festa, eu estou dando uma explicação por que ela não foi na festa. Bom, ela não foi na festa porque ela estava com febre. Então, a segunda oração, ela dá uma explicação, está explicando melhor a ideia da primeira. Vou dar uma explicação, motivo, pode dizer assim também, um motivo para a primeira oração. Por que eu estou usando aquilo ali? Ela não foi por esse motivo. Estou explicando por que ela não foi, ok? Então, nós temos a conjunção, que tem a função de explicar, e recebe o nome ali de oração coordenada sindética explicativa. E agora, no próximo quadro, eu trago uma coisa, aliás, uma explicação a mais aí, de algo que vai confundir, que acaba confundindo vocês. Eu vi que muitos no exercício acabam se confundindo com isso. Quando é que é conclusiva? Quando é que é explicativa? Geralmente, existe um erro aí, quando nós usamos a conjunção pois, tá? Quando eu uso pois, é que dá mais ou menos um problema aí. Então, pensando assim, vamos dar um exemplo ali. Estudou muito aquela noite, conseguiu, pois, tirar boas notas. Então, o pois, geralmente, ele é explicativo. Ela não foi, pois estava doente. Isso é explicativo, tá, pessoal? Mas pensem o seguinte, mas notem que nesse caso aqui, estudou muito aquela noite, conseguiu, pois, tirar boas notas. Notem que o pois, nesse caso, ele está depois do verbo. Então, ele tem a ideia de conclusão. Se ele tiver depois do verbo, ele vai dar a ideia de conclusão. Vamos para mais um exemplo na explicativa. Tirou boas notas, pois estudou muito aquela noite. Tá? Eu estou explicando por que ele estudou muito aquela noite. Então, pensem assim, ó, nesse caso aqui, ele está antes do verbo estudou. O pois, nesse caso, então, ele tem a função de explicação. Então, assim, ó, vocês vão ver que se o pois, se ele estiver depois do verbo, ele vai dar a ideia de conclusão. Se o pois estiver antes do verbo, ele dá a ideia de explicação. Eu vejo que muita gente tem dificuldade nessa parte, então tentem gravar bem essa diquinha aí, porque geralmente, às vezes, nas questões, quando é de múltipla escolha, eles tentam pegar no pega-ratão, e é justamente aí que o pessoal se perde. Ok, pessoal? Então, por hoje é só, e aí até a nossa próxima aula.